Por entre as frechas do inevitável impossível se esconde um mundo de impossíveis almejado por qualquer alma pedinte. Do mundo austero, da malícia dos olhos, do cheiro dos corpos, das lágrimas das mãos, do penar da voz, da insanidade da mente. Nada se guarda naquele horizonte perdido. Alguns chamam de infinito, porém se apresenta tão vazio quanto o próprio existir em nada. Quem atravessaria as portas do inevitável impossível? Quem ousaria morder as pontas dos dedos de Deus? Quem deitaria ao lado do mal, para saber que horas ele costuma acordar? Quem tropeçaria em frente à multidão? Quem sofreria por amor, sem sequer saber amar? Quem humilharia a si mesmo em troca de um simples pedaço desse infinito? Quem escreveria frases abertas, verdades incertas no caderno que guarda a lista da morte? Quem brincaria de Deus com o mundo, sabendo que o mundo já escolheu seu próprio dia frio no calor do inferno em troca de um sono eterno? Quem mesmo você é? De onde mesmo você viria? Para onde mesmo você ia? Você já imaginou ter todas as suas aspirações, todos os seus objetivos, todas as suas idealizações serem despedaçadas pela incoerência de todas as coisas? É assim que vejo o mundo. Uma completa divergência entre todas as coisas e pessoas. Uma mistura de ideias fundamentadas em argumentos sem sentido, embasadas em realizações não sãs, formuladas em algum devaneio desses momentos melancólicos de cada um. A era da imortalidade, da fatalidade atrelada ao descaso. Um casamento entre a realidade desfigurada com o agradável. A culpa depositados na vida, no dinheiro, no tempo, nas circunstâncias, na doença, no medo, em Deus. Esquecemos de citar, talvez, como protagonista de nossas falhas, nós mesmos. Nosso ilustrado potencial, nossa falível competência, nossa aprimorada disposição, nossa inerente vontade, nosso escasso interesse, nossa sublime conduta, nossos plausíveis erros. E quem utilizaremos para remediarmos tais falhas, senão o curandeiro tempo, o tão remoto dinheiro, o velho esquecimento, quem sabe, o tão vulnerável Deus? Vivamos a era da jaula interior. Se lhes fossem dito satanismo, quantas sobrancelhas arregaladas, quantas testas se franzem, e quantos não observam que vivemos de ideologias pessoais que se encaixam nas doutrinas mais obscuras. Eu tenho que dar valor a mim mesmo. Você tem que dar valor a você. Frases que cultuam o eu, disfarçadas de lógicas com a desculpa pronta da elevação da autoestima, mascarando nossas vontades que acordam por cima de antigos valores. E se usássemos uma antiga frase de uma antiga religião: faz o que tu queres, pois é tudo dali. Ali é o amor, mas amor sob vontade. Surgirá então, em meio às nossas vaidades, o feudo do egoísmo humano, onde estamos fadados sem percebermos a trocarmos nossos valores por aspirações alheias, aceitando a apologia do eu, o reino do ego, a vivência de uma metafísica que só vai além dos nossos olhos, os quais se esbarram na estética do avesso belo, que se transformou hoje em um produto rentável e desnecessário àquilo que chamamos de realidade. Somos frutos de um meio frutífero, mas apenas frutos de uma futilidade latente, fulminante, formadora de produtos imaturos, castrados de amadurecimento. Talvez sejam essas palavras apenas revoltas de um galho cansado pelo peso da fertilidade, de carregar frutos que o acaso maldosamente os abrigou ali. Todos, sem exceção, somos colhidos precoces, porque somos e sobrevivemos de prazeres. Muito mais simples fugas para os nossos limites, nossas estafas, nosso cansaço, transformar prazer em cápsulas, fumos, bebidas e em látex, revestindo nossa promiscuidade. A era de Horus, filho de Ísis e Osíris, a era do prazer, a era de Aquário. São pelos olhares que se fixam sentimentos, os antônimos do que vivemos, pelo perder de vista que nos desfaz em desespero pelos segundos restantes de horizonte, pela tristeza que é idealizar amor, mas também pela alegria que é o simples fato de não querer, pela inconstância de qualquer segundo de olhar, pelas antigas frechas que nos modelam como galhos inóspitos, sem verde, sem vida. São mesmo pelas falhas que eles se fazem melhores espelhos, pela verdade que não conseguem omitir e pela dor que melhor nos mostram quando uma simples lágrima cai. São apenas olhos, mas que se transformam em olhares, que geram sensações, que se transformam em sentimentos e que se fecham quando tudo acaba, seja por bem ou pelo pior. Percebo que a loucura está sempre em um limiar muito espesso, onde fraquejamos diariamente dentro de um círculo vicioso de nossas vaidades. Às vezes,
É simples olhar e perceber que as pessoas definitivamente podem não valer absolutamente nada por aspirações, mas é perceptível a fuga de todos os vícios lastimosos. O erro não acalenta, não maltrata também, mas é capaz de sedar a consciência naquilo que apelidamos de peso, de fardo. E até onde vão as aspirações incoerentes da loucura? Onde se esgota a fonte do devaneio de acreditar em abstrações surreais? Talvez onde somos mais fracos e covardes, onde pretendemos aparentar a fortaleza de quem se rende a um simples não. Por pior que sejam as alucinações dentro da lente de uma racionalidade, elas nunca deixarão de ser sensações experimentadas de forma infantil, sem pretensões, apenas a ingenuidade do novo, do não saber, do estar voluntariamente derramado sobre o mundo de questionamentos sobre a verdade, que por muito já foi interessante descobri-la como absoluta. Nunca encontraremos respostas para alucinações enquanto todos alucinarem por lados diferentes. Nem mesmo seríamos capazes de acordar para uma realidade que não se apresenta tão real, porque padrões nem sempre são frutos de uma realidade, e a realidade por si mesma já não é mais fruto de padrões. Querem de nós o sangue que não podemos derramar, porque somos apenas estantes vazias de livros, cheias de folhas apenas, resto de um antigo montante de conhecimento vil, apenas pedaço de uma história imutável e congelado na simplicidade com a qual o tempo se apresenta e se faz imune a nós, por ser etéreo. Congelamos em políticas e contravenções, ou mesmo convenções e conceitos daquilo que seria prodígio para o futuro, ou mesmo para o presente. Na realidade, parecemos perdidos no tempo de um além-vida, caminhando em busca de nossos calcanhares, esquecendo que os horizontes são linhas verticais deitadas em nossa frente, traçando assim o que chamam de caminho reto. A dádiva divina talvez seja as curvas que uma reta é capaz de fazer, porque a loucura nada mais passa de vermos curvas onde só nos apontam uma única reta. Porque nos ensinaram a enxergar o metafísico no material. Logo, nada mais passa a loucura do fato de conseguirmos deliberadamente enxergar as fantasias das divindades. O mesmo do ser humano, que não consegue viver satisfeito pela falta dos objetivos que somos sempre obrigados a ter. Vivamos então sem objetivos, a fim de não compartilharmos da obrigação de procurarmos sempre motivos para existir. Façamos de nós uma inexistência, para que não movamos nenhuma das obrigações alheias, nem nos transformemos talvez em loucos. Porque os loucos que acreditam que as coisas não existem e que tudo aqui não passa de uma extrema fantasia transformada em mundo real. O mundo mais me parece um imenso buraco azul, onde passam correndo por suas laterais as correntes de todos os desejos e vontades que as pessoas depositam em consciência, ou não. Uma viagem de um disparate causado pela eloquência das distrações desses mesmos desejos intransportáveis, indizíveis talvez, a violência da escuridão, que atormenta a simplicidade do silêncio, abstrai a atenção das estrelas que a compõem. Somos uma bolha de sensações inevitáveis, e são elas que nos fazem crer na existência. Aquele que sentir um vazio, este sim achou o erro de nossa criação, porque só nos cabe sentir ou acreditar que o universo não seria este baú de relíquias, se não vivêssemos nós as nossas mais sublimes sensações. E nós, poeira disto tudo, lutamos pelas verdades que nos cabem, reagindo de forma instintiva às leis naturais do consenso, de simplesmente fazermos parte do universo indiferente à sua existência. Porque o universo que nos compõe é a realeza do momento não vivido, ou mesmo, quem sabe, esquecido na história de outros universos, os quais não se enganam com as mentiras contadas a nós por nosso Deus Sol. Migalhas de um jantar galáctico, quião da dinastia do Império das Estrelas. Somos seres humanos disfarçados de ideias. Somos sacos plásticos não recicláveis que acomodam as aspirações daquilo que chamamos de universo. Limitadamente, talvez não melhor, voluntariamente, nos prostramos por terra levantando causas e calços das relações de uma teoria conspiratória. Mentira é a palavra-chave que abre os céus do apocalíptico alinhamento universal, onde todas as estrelas irão se apagar, onde o universo deixará de ser morada e escassos seremos nós diante do fato, simples fato de existir.